Hoje eu não fui trabalhar, peguei um dia de folga porque a Aninha teve uma espécie de gincana, né, que o pessoal chama de Ondokai aqui no Japão, no ensino fundamental 2, que seria no Chogaku aqui. Eles têm um outro nome, né, Taiko Taikai. Não sei por que muda o nome, mas é uma espécie de uma gincana que tem. E ela pediu para mim ir lá assistir ela, então eu pedi esse dia de folga, né, lá no serviço. Aqui no Japão, as escolas costumam reservar 2 dias quando tem esse tipo de evento, sabe? É por questão aí de chuvas, né? Por exemplo, a previsão desse evento estava para hoje, né, que é dia 22. E se chovesse, o que eles fazem? Eles remarcam para amanhã, né? Então, geralmente eles fazem isso, né? Se eventualmente acontecer de chover, a gente já fica sabendo que vai ficar para o dia seguinte. E na fábrica, ele sempre pede para a gente comunicar, né, antecipadamente os pedidos de folga. Então, eu conversei já com o meu chefe, já com 1 mês de antecedência, né? Porque logo que eu recebi esse comunicado, eu já conversei com ele e mostrei para ele, né? A gente recebe através aí de um tipo de um e-mail, que a gente tem um aplicativo da escola e tem como a gente imprimir o papel, né? Só que eu mostrei no e-mail mesmo, ele viu a data lá pro dia 22 e marcado também pro dia 23, né? Ele já sabe como que funciona o sistema da escola daqui. Então na hora ele já falou pra mim, ó, eu vou marcar aqui seu nome. Olha que bonitinho que tá aqui, ó. Eu vou marcar aqui o seu nome no dia 22 e já vou também deixar reservado o dia 23, né? Se caso chover, aí já tá o dia 23 reservado para você, porque o que eles costumam fazer, tem um quadro lá, né, com o nome de todo mundo, e o pessoal pede as folgas e geralmente a gente olha lá, né, se na data que a gente quer já tem algum nome ou não, para não ficar complicado pro pessoal da fábrica, sabe? Então eles preferem que por dia uma pessoa só peça essa folga, né? Se por acaso acontecer de 2 pessoas pedirem, dependendo da importância, né, que a pessoa do motivo, eles ainda concedem para 2 pessoas. Então tem tudo esse problema aí, né, de falta de pessoas. Então a gente costuma estar tentando respeitar essas datas. E eu achei legal aí da parte do chefe dele ter feito isso por mim, né? Ele faria isso por qualquer outro funcionário dele, é lógico, porque isso é da pessoa, né? E eu agradeço demais aí ter a companhia de pessoas boas aí no trabalho. Às vezes a gente acaba encontrando pessoas que não têm esse tipo de pensamento, né? Inclusive teve uma época aí que o japonês com quem eu costumo conversar lá estava reclamando muito que ele teve um chefe que ele dificilmente liberava assim folga para ele de fim de semana, porque todo mundo quer tirar na sexta, por exemplo, né, para emendar o fim de semana. E sempre quando ia pedir, diz que o chefe falava para ele, ah não, de sexta não, né? Então, se você se depara aí com pessoas que têm esse tipo de pensamento, já fica meio complicado você estar pedindo folga, né? E para mim, graças a Deus, até hoje os chefes que o nosso setor teve ali,
sempre foi pessoas que, quando você conversava para pedir esse tipo de coisa, geralmente ele sempre autorizava, né? A gente precisa pedir essa autorização e sempre tivemos uma resposta positiva. Então eu só tenho a agradecer, né, de estar tendo essas oportunidades. E como a Aninha pediu que eu estivesse presente lá, né, eu fiz questão de ir lá pegar essa folga. Aqui, para quem é novo no canal não sabe, aqui a gente não tem férias como no Brasil. A gente tem direito a 10 dias de folga por ano, só que não são dias corridos, né? Então a gente costuma pedir conforme a gente tem a necessidade, né? Então existe aí uma tabelinha, né? Tipo, você começa a trabalhar numa fábrica, aí depois de 6 meses de trabalho, você vai ter direito, a partir daí você vai ter direito a esses 10 dias de folga durante um ano, né? Aí depois de um ano, a partir dessa data, né? Depois de um ano, você vai ter direito a 11 dias. Aí passa mais um ano a 12. Aí daí pra frente você vai ter a cada ano mais 2 dias. Então seria pro próximo seria 14, 16, 18 e 20. Chegou no 20 é o máximo, né, que você pode usufruindo por ano. Então, a partir daí, todo ano você vai ganhar mais 20. E dentro disso aí, você só tem direito a acumular 2 anos, né? Passado 2 anos, os dias que você teria, se você não usou anterior a isso, você vai perdendo, né? Então, se você chegou no limite de 20, então a cada 2 anos você vai ter no máximo 40, né? Você nunca vai conseguir acumular mais que 40. Não sei se deu para vocês entenderem direito, mas basicamente é isso, né? O limite seria 40 e se você não usar, né, esses dias de folga, você simplesmente vai perdendo, né? Então, por exemplo, o ano passado eu não usei só 6 dias ou 7, né? Acho que eu usei 7. Aí eu perdi 13 dias, entendeu? Acabei perdendo 13 dias que eu não fiz o uso, porque no máximo agora eu só posso acumular 40. E esse ano aqui, eu acho que eu usei até agora, acho que 3 ou 2, não sei, né? Então, se até virar esse período de um ano novamente eu não usar os outros 18 ou 17, eu vou acabar perdendo isso aí também, né? E esse evento que teve, essa gincana que teve hoje, é uma forma que a escola tem de você juntar o pessoal ali, né? Os pais das crianças, né? Interagir. Todo mundo vai. Eu estava olhando lá, a grande maioria são que estão presentes ali são as mães, né? Pai mesmo, eu vi pouquíssimo lá. Isso é por conta de que os pais estão trabalhando, né? Então nem todos os pais pedem, né, esse dia de folga para estar presente ali nesse evento. Mas como a Aninha me pediu, né, para que eu tivesse presente lá, aí eu fiz questão de ir. Já tenho pouco tempo, né, com as meninas, então nesses eventos assim, às vezes para a criança é bastante importante ver lá o pai, a mãe presente, né, torcendo por elas. Então eu fiz questão de estar lá hoje, né, participando desse evento. Ainda bem que hoje não choveu, ó, o dia tá bonito. A previsão era de chuva durante a madrugada. Eu até fiquei com receio de ter esse aviso do cancelamento. E como eu trabalho muito cedo, né, na parte da manhã, a gente começa cedo, eu saio de casa 4h30 da madrugada,
E o aviso de cancelamento costuma vir 6 horas da manhã para frente, entendeu? E se esse cancelamento viesse, quer dizer, eu já teria perdido o dia de serviço, porque eu não teria ido trabalhar, né? Se bem que o chefe já tinha me dado essa oportunidade de, se caso não desse certo hoje, eu poderia faltar amanhã, né? Mas eu não queria estar faltando 2 dias, porque isso acaba afetando também no salário, né? Porque eu deixo de fazer as horas extras, né? Então eu não queria estar perdendo um dia assim a mais. Mas se acontecesse de chover, aí não tinha jeito. Teria que ter essas 2 folgas, né, nesse mês. Mas seria por uma boa causa, né? A gente não pode estar reclamando, porque a gente ia deixar de ganhar um pouco, mas a gente ia ganhar, por outro lado, aí, um pouco mais aí dessa vivência, né? Com as meninas aí, que não tem dinheiro que pague, não é verdade? Eu queria aproveitar aqui, agradecer a Valda, que sempre está nos acompanhando. Ela pediu para mim mandar um abraço aí pro Enzo e pro Luan. Eu queria agradecer aí a presença, né, a companhia que vocês sempre nos dão. Olha o trenzinho passando ali do outro lado. Então eu queria agradecer aí a Valda e aos netos, né? Que sempre está nos prestigiando, sempre dando aquele apoio. Isso é muito importante para o nosso canal. Gostaria de estar agradecendo também a todo mundo aí que participa comentando nos vídeos, né? Muito obrigado a todos. É bastante importante que vocês façam isso, que é só dessa forma que o YouTube acaba reconhecendo que o vídeo tem importância, né? E ele acaba entregando para mais pessoas, né? E no outro vídeo que eu falei aí sobre a escola, que seria o bullying, muita gente aí deixou aí o comentário. Muito obrigado. Algumas pessoas deixaram aí as suas experiências, né? Eu gosto de ler os comentários, né? Eu leio todos e eu agradeço demais aí por vocês estarem compartilhando um pouco aí da sua vida particular, né? Das experiências que vocês tiveram. Eu acho que isso é bastante importante porque muita gente lê comentário, né? A gente percebe pelos joinha que os comentários recebem ali, né? E tudo que vocês colocam ali, né, compartilham das suas experiências, é importante também para que outras pessoas também vejam, né, o que pode ser feito, o que pode ajudar nessa questão, né? Então tem muitos comentários ali que tem esse lado positivo da ajuda, né? É claro que também a gente recebe aí alguns comentários aí que infelizmente a gente não consegue aproveitar muita coisa, porque tem gente que acaba criticando e acaba não entendendo, né? Realmente, às vezes, o teor do vídeo. E a gente tem alguns comentários que fica meio fora aí do contexto do vídeo, né? Mas isso faz parte, né? E a gente vai seguindo aí a nossa caminhada aí, independente disso. Mas as pessoas que têm feito aí as críticas construtivas, elas são bem-vindas também, né? A gente não está aqui só para ouvir coisas boas, né? A gente também tem que entender e saber respeitar aí a opinião das outras pessoas. Mas tudo dentro daquilo que eu sempre falo, né? Com muito respeito. Todo comentário é sempre bem-vindo. E voltando um pouco aí ao assunto aí da gincana, a gincana ela é dividida em equipes, né? Às vezes ela é dividida em equipe vermelha e branca, né? Quando as crianças são menores.
E hoje a gente teve 3 equipes ali. A equipe vermelha, a equipe azul e a equipe amarela, né? E a Aninha, ela fez parte da equipe azul, né? Então, todas as equipes vão ter alunos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro, né? Porque o ensino fundamental 2 aqui, o Chugaku, é composta em 3 séries. Então, para que não dê vantagem nenhuma para nenhuma das equipes, eles fazem essa mescla, né? É dividido aí por igual. E hoje a equipe azul ganhou quase que todas as modalidades, né? Ela só perdeu em uma para a equipe amarela. E infelizmente a equipe vermelha, ela acabou não ganhando nada, né, de troféu. É uma pena, porque o interessante seria que todas as equipes ganhassem o troféu em alguma modalidade, né? Isso seria, assim, como que fala? Um incentivo para as crianças, né? Ninguém gosta de estar perdendo, se bem que o que está em jogo ali não é o fato de ganhar, né? A questão é participar. Isso que é o mais importante, você está participando, né? E esse é o conceito dessa gincana, desse evento, né? De fazer com que todos se ajudem ali, né? E tá todo mundo torcendo para o seu companheiro, né? E é o que o diretor falou, né? Que ele gostou de ver que as pessoas, as crianças ali, né? Estavam todas aí gritando, né? Dando apoio para sua equipe. E ele viu também que as crianças estavam com aquela afeição de alegria, né? Com um sorriso no rosto. Egao, que eles chamam aqui, né? Que tá com aquele sorriso no rosto. E isso aí, para ele, foi bastante importante. E na verdade, isso que é importante, né? Na vida escolar. Você ter realmente essa interação entre as crianças, os alunos ali, né? E não aquilo que eu comentei aí no vídeo que teve essa semana aí, que eu falei sobre o bullying, que infelizmente isso existe aqui, e que eu falei que o professor que é responsável da sala da Aninha, que ele é totalmente contra isso e que ele não perdoaria se ele soubesse que tivesse esse tipo de abuso aqui, né? Esse bullying. Então, eu fico, tipo, feliz em ver aí essas crianças todas unidas ali, né? Em prol aí de um objetivo que seria ganhar a competição, né? Mas mais do que isso, do que ganhar, a gente viu ali que estava todo mundo trabalhando como equipe, né? E não só no sentido de participar da gincana, mas também elas que preparam tudo ali, né? Elas carregam as suas próprias cadeiras, depois no final também tem que organizar tudo, né? Arrumar tudo direitinho. Eu gravei o evento, mas infelizmente eu não posso mostrar. Se eu conseguir colocar, mesmo que um pouco borrado assim, para vocês terem uma noção, eu vou colocar algumas cenas aí no decorrer do vídeo, né? Só para ilustrar aí o que as crianças fazem ali. Então a gincana não teve muitas modalidades, né? Eles têm uma brincadeira lá que é feito com bastão, que as crianças têm que correr segurando esse bastão. Eu não lembro quantas crianças que eram, depois no vídeo vai dar para vocês verem. Acho que 4 ou 5 crianças, né, que correm juntos, não pode se desequilibrar. Aí elas têm que dar a volta num cone, né, voltar, e a equipe toda que está ali,
que vão ser os próximos a correr, elas passam com esse bastão por baixo e a equipe toda pula, né? E então é uma série de exercícios que é feito e é bastante interessante isso. Todas as crianças aí vão estar aí, uma torcendo pelas outras, né, da equipe, para que não caiam, né, para que consigam realizar a tarefa, né, da melhor forma possível. E tudo isso aí eu vou tentar passar aí através aí das cenas aí no vídeo. Teve também de corrida, né? Aquela de bastão, né? Que você passa o bastão para outra pessoa da equipe. Essa aí a Aninha não participou, né? Ela participou de outras duas gincanas, outras duas tarefas que teve lá. Depois da corrida, teve a que a Aninha participou, que é pular a corda, né? Mas é em equipe, é um monte de criança pulando e vence quem conseguir pular mais vezes sem errar ali, né? E não é uma tarefa fácil porque tem muita gente participando, né? Nesse tipo de gincana, a equipe vermelha, ela foi Sugoi, foi tipo a que mais conseguiu pular ali, sabe, sem errar. Mas infelizmente no total, assim, ela acabou não ganhando, né? Total de pontos. Mas todas as crianças hoje merecem, né, o nosso apoio. Parabéns aí por terem, né, se esforçado, né, treinado bastante para que pudessem aí estar hoje concorrendo e correndo atrás aí desse troféu aí, essa medalha, né, que é um incentivo para que nas próximas gincanas elas se como fala, preparem melhor, né? É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!